Bom dia, meu nome é Marcos Pinheiro, eu sou um cientista ambiental e tenho trabalhado bastante com unidades de conservação, áreas protegidas na Amazônia e tenho estendido essa atuação para o resto do Brasil. Hoje eu estou falando aqui com vocês em nome da coordenação da Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas. Essa rede ela foi constituída em 2011, esse ano, né? Estamos falando em 2021, completou 10 anos de rede. Nós temos ali assim como intuito fazer o intercâmbio de experiências exitosas e lições aprendidas da gestão integrada entre essas áreas protegidas, né? Com a chegada da pandemia, né, isso ficou um pouco mais difícil de fazer isso de forma presencial, e a gente vem promovendo reuniões virtuais assim para a gente conseguir promover esses intercâmbios, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui um pouco sobre essa interface de unidades de conservação e terra indígenas, né? Mas também dar um conceito básico de mosaico para vocês, né? Os mosaicos eles foram criados quando foi institucionalizado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No artigo 26 dessa lei, ele estabelece quando você tem um conjunto de áreas protegidas próximas, justapostas, de que essa gestão deveria ocorrer de forma integrada e participativa, né, buscando compatibilizar tanto a conservação da natureza como o desenvolvimento regional. E, assim, o que acontece na prática é que o Conselho, quando ele é reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelos estados, você cria um conselho, né? E esse conselho é o ponto central do mosaico, onde são deliberadas, né, feita a integração no território, né, e onde são deliberadas sobre as ações conjuntas, né. Eu preparei uma apresentação aqui para ajudar né, para ajudar a trazer para vocês algumas experiências exitosas em gestão de áreas protegidas, incluindo terras indígenas, né. E assim, o que eu queria destacar para você de início é que esses intercâmbios são fundamentais, né? Então, aqui eu estou mostrando para você um encontro que nós tivemos na Amazônia, que nós envolvemos aí 10 mosaicos, onde o palestrante aqui, o seu Aretiná, que é um cacique lá do Pará, do norte do Pará, com a ajuda da Ângela, ele não fala português, mas ele dizia, né, nesse encontro assim, a importância desses mosaicos, né, porque na percepção dele, que ele já é um senhor de idade, antes as terras não eram divididas, né, em territórios, ele era como os povos dele eram nômades, né, e com a perspectiva do mosaico, isso traz de novo uma integração do território, né, então ele consegue conversar com os parentes deles de outros territórios, enfim, cria esse processo de integração, né. E aqui, a foto mais abaixo, nesse encontro em Manaus, né, que ocorreu em 2017 pela REMAP, aqui nós tínhamos quase 10 povos indígenas fazendo um intercâmbio sobre a gestão integrada junto com unidades de conservação, né, colhendo experiências exitosas. Hoje, a rede é composta por 29 mosaicos. Nós temos, basicamente, 6 na Amazônia, nós temos 2 no âmbito do Cerrado, desculpa, da Caatinga, e no Cerrado nós temos aí 6 mosaicos reconhecidos, temos 2 marinhos, e o resto ele se concentra basicamente na Mata Atlântica. Nós temos aí o Sudeste como lugar onde se tem a maior incidência de mosaicos, como esse gráfico mostra, né?
Nós vamos dar um foco em especial em algumas experiências de gestão integrada aqui na Amazônia. Eu vou falar basicamente da onde a gente teve assim uns grandes resultados, né, com essa interface indígena, né? Então, eu queria começar aqui pelo mosaico da Amazônia Oriental, que ela fica no oeste do Pará, desculpa, no oeste do Amapá, norte do Pará, envolvendo as terras indígenas Uaimpi, Rio Paru do Oeste e Parque Tumucumaque, né? Esse lugar, ele na verdade é um mosaico onde é o único mosaico que formalmente se incluiu as terras indígenas no processo de reconhecimento. Os outros mosaicos que a gente vai ver, nós vamos ver assim uma participação indígena com o direito a um assento no conselho, mas sem necessariamente a inclusão. Então, esse daqui, para nós, é um grande resultado de articulação, liderada principalmente pelo IEPE, que é né, uma ONG indigenista, onde ele foi protagonista, né, em tentar trazer todos esses diferentes atores sociais que ocorrem no território para dentro de um conselho. Então, esse foi um encontro desse conselho do Mosaico da Amazônia Oriental, que reúne três terras indígenas, diversas populações extrativistas, inclui também assentamentos rurais, né? E eles dialogam, é um fórum tão importante lá no Amapá, né? Que também os outros indígenas do Oiapoque, por exemplo, participam, né, para aprender como que está acontecendo essa condução dessa gestão integrada no território. Aqui inclui também, né, o governo federal, em especial o ICMBio e a FUNAI, com uma pequena participação do governo estadual e algumas prefeituras também participam. Então, essa diversidade de atores é bem interessante, né, num conselho do Mosaico, porque você tem vários olhares, várias visões sobre esse processo de desenvolvimento local, né? E algumas questões de conflito também podem ser, vamos dizer assim, administradas nesse escopo desse fórum, né? Queria destacar, né, o trabalho com a terra indígena Uaimpi, que ele vamos dizer assim, um lugar onde a gente consegue observar maiores lições aprendidas, né, desse trabalho da gestão integrada. Os Waimpis, ele tem uma estratégia de proteção territorial bem interessante, né, com as trilhas que fazem a demarcação da sua terra. E aqui, né, nós temos o cacique conversando junto com o extrativista que mora no local, e eles relatando nessa reunião do Conselho do Mosaico uma expedição conjunta extrativistas e indígenas, FUNAI e governo do Estado, para fazer um controle das fronteiras da proteção da terra indígena. Então, isso é um exemplo muito importante da gestão de mosaico, né? Que é a questão da fiscalização e proteção é uma das principais ações que ocorrem de forma integrada nos mosaicos, né? Então, essa reunião aqui também tem um aspecto interessante, porque nós passamos quase por 6 anos, né? Esse mosaico se reúne 2 vezes ao ano, tentando marcar essas reuniões, elas ocorrem em diferentes lugares do território, mas nunca tinham ocorrido dentro da terra indígena. E esse é um registro, né, dos Waipi, dando as boas-vindas para os conselheiros nessa reunião que ocorreu dentro da terra indígena, fazendo um ritual, né, de trazer alegria para a reunião, né, fazer uma abertura com canto, né? Outra coisa que eu queria destacar bem interessante desse trabalho do Mosaico da Amazônia Oriental, liderado pelo IEPE, aqui nessa região, aqui, onde você tem um assentamento, né, aqui é a estrada perimetral, não sei se vocês estão conseguindo ver
na gravação, mas tem a perimetral norte, que ela entra dentro da terra indígena, né? E esse assentamento começou a expandir com ramais, né, para próximo da terra indígena. E aí, nesse processo de proteção, nesse espaço de diálogo, no âmbito do Conselho do Mosaico, foi discutido uma zona, uma faixa da amizade nesse território, para que a gente não tivesse, vamos dizer assim, uma invasão, né? As terras indígenas não têm zona de amortecimento, como algumas unidades de conservação. Então, esse diálogo para criar um, um, uma zona de amizade, que eles chamam, né? Para que, vamos dizer assim, esse desenvolvimento não indígena entre dentro da terra deles, né? Isso foi bem interessante porque eles desenvolveram um protocolo de consulta prévia informada para que os processos e os projetos que ocorrem próximo do seu território criem um procedimento interno de consulta. E essa questão da faixa da amizade foi a primeira experiência que o protocolo deles funcionou, né? Então, foi uma experiência muito exitosa, né? Indo para um outro território, na Amazônia Meridional, né? Onde ali fica entre a fronteira do Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Esse mosaico ele foi criado para pensar assim como uma barreira para que esses processos de degradação da natureza não se chegassem no coração da Amazônia, né? E ali há diversos povos indígenas nesse território. É o maior mosaico de unidades de conservação. Temos 40 unidades de conservação que fazem esse bloco, né? E entre elas tem várias terras indígenas, os tanharins, nós temos os apiacás, eles não chegam no território Munduruku, mas é esse setor aí, né? E aqui um registro em 2017 promovido pelo WWF, o intercâmbio, né, o encontro dessas lideranças sociais desse mosaico, mas assim, em especial o intercâmbio dos indígenas, onde o Mego e o Macaratu vieram do Amapá para contar como que funciona esse protocolo de consulta prévia informada. E isso foi interessante porque os indígenas desse território começaram a entender né, os direitos e deveres e como que o mosaico podem promover, né, esse tipo de instrumento. Já para o outro canto da Amazônia, já na região do Maranhão, principalmente, fronteira com o Pará, nós temos ali uma proposta de um mosaico não reconhecido ainda, mas que eles já atuam como gente grande, que é o mosaico Gurupi. Ali ele tem um arranjo muito diferente de todos os 29 mosaicos do Brasil. A proposta é uma composição de 6 terras indígenas e uma única unidade de conservação, que é a Ribil Gurupi. Então, ele protege, vamos dizer assim, os últimos remanescentes florestais do Maranhão, né? E ele protege também, então, alguns povos indígenas, como Guajajara, Capor, mas, em especial, eles protegem índios isolados, em estado isolados, com os Auá. E é bem interessante o que eles têm como desafio, né? Porque você tem auás que moram nesse setor norte florestado e tem auás aqui na terra indígena Araribóia, que fica no centro. E devido, né, essa colonização aqui, né, eles desconectaram. Então, o grande desafio desse mosaico, além da preservação da natureza, existe um macaco endêmico aí em lista de extinção, né, de perigo de extinção, além então dessa proteção
da biodiversidade, dos últimos remanescentes florestais, tem essa questão também de manter, né, essas florestas para a reprodução social desses indígenas que estão contactados, mas também desses povos que estão em estado de isolamento, como o Auá. Então, assim, bem interessante o trabalho que vem acontecendo nesse território, né? Então, eles montaram como se fosse um conselho não oficial, mas eles atuam com reuniões periódicas, existem projetos captados para viabilizar essas ações, né? Entre eles, eu destaco um recurso que foi captado no Fundo Emergencial para combate aos incêndios florestais do WWF, recentemente. Montaram 6 brigadas indígenas, né? E eles, além de, vamos dizer assim, controlar o fogo nesse território, eles, o ano passado, ajudaram o incêndio que ocorreu no Pantanal. Então, veja, além de cuidar do trabalho de casa, está ajudando em outros territórios, né? Uma coisa interessante aqui também, que esse intercâmbio dos povos indígenas, por meio desse conselho do Mosaico, né? Lá na terra indígena Caru, eles tinham uma estratégia que chamavam os guardiões da floresta. E quando começou a trabalhar essa questão da gestão integrada, eles não passavam de 60 homens, né? Hoje, essa lógica dos guardiões da floresta se espalhou nos outros territórios, então eles são mais de 1.000 homens, né? E as mulheres que eram conselheiras, hoje elas são também guardiãs, e elas trabalham muito assim na zona de fronteira da terra indígena, com os assentamentos, né? Com o território não indígena, tentando diminuir os conflitos sociais. Um trabalho muito interessante, né? E, por último, eu queria destacar o trabalho de educação ambiental que a Rebio Gurupi faz, né, no intuito de eles escreveram um projeto político-pedagógico que envolvia não só as questões da Rebio, da biodiversidade, mas também esse componente indígena, e isso, vamos dizer assim, refletiu nos projetos políticos pedagógicos das escolas envolvidas, tanto os municipais quanto estadual. Então, é bem interessante pensar o jovem já desde da sua formação, já construindo essa territorialidade, né, como um elemento pedagógico, né, para que ele, quando se tornar um adulto, já tenha isso de uma certa forma materializado, né, que não seja um tema de conflito para ele, né? Queria mudar aqui um pouco o território e ir para uma experiência bem recente que a gente está vivendo no mosaico do extremo sul da Bahia. Lá tem a etnia Pataxó, né, que é um território bem grande deles, né, onde se teve o descobrimento do Brasil, né, e aqui em amarelo as terras indígenas, né, sobreposta às unidades de conservação. Então, aqui gerou um processo, principalmente no Parque Nacional do Descobrimento, um processo administrativo que se chama termo de compromisso, aonde essa questão indígena foi reconhecida pela unidade de conservação e entendido que, por exemplo, a sobreposição, né, essa dupla afetação do que é unidade de conservação e terra indígena, está aqui destacado em vermelho, né? E nesse termo de compromisso, traz algumas ações que têm que ser desenvolvidas de forma integrada, né? Tanto a FUNAI como o ICMBio, né? No processo de desenvolvimento local. E aí o mosaico cai como uma luva, né? Como um instrumento, né? O conselho ele se torna, né, um coração dessa gestão integrada, e aí a gente vem desenvolvendo um trabalho bem interessante no sentido de gerar trabalho e renda envolvendo restauração e segurança alimentar, né? Lá, nós estamos propondo uma trilha de longo curso, né, que é um instrumento que cria uma recreação de boa qualidade, trabalha com questão de conservação também e questão de geração de renda, né, sustentável. É uma trilha
aonde várias pessoas procuram, né, para fazer o seu turismo. E a característica da trilha de longo curso é que você tem pernoites, né? Você caminha pernoite, há vários lugares no mundo onde se tem esse tipo de atividade, né? E aqui a gente está trazendo uma identidade pataxó para esse caminho, né? Envolvendo as aldeias no processo de pernoite, alimentação, de serviços de guia. A identidade visual, né, eles estão criando ainda a identidade visual aqui no centro, por exemplo, que é a ideia mais defendida, né, na pegada, né, da bota, ela em cima ela tem essa identidade pataxó, embaixo traz a biodiversidade. E a ideia é que o animal aqui, a biodiversidade, mude em cada unidade de conservação, né? Então, só para quem não conhece ainda como que funciona isso, né, é uma trilha onde tem essas setas marcando, o, a seta preta diz um sentido e a amarela diz o outro, né, o retorno. E aí, então, isso a gente pode promover a integração das unidades de conservação com essa questão indígena dominando, né? Então, a gente vem conversando com os caciques para estabelecer essas rotas, né? Então, nós tivemos uma reunião virtual onde os caciques contaram sobre os seus caminhos ancestrais, e a ideia é que esses caminhos eles possam ser eixos de restauração, né? Esses caminhos eles podem estar trabalhando com sistemas agroflorestais para também trabalhar a questão de segurança alimentar dessas aldeias, né? Então, é um pouco alguns exemplos. Eu já estou fechando aqui a minha apresentação. Eu queria dizer para vocês que existem diversas outras experiências envolvendo indígenas e não indígenas em mosaicos, né? Eu destaquei essas que trazem mais assim os grandes temas que a gente vê na rede de mosaicos de gestão integrada, que é a questão de fiscalização, proteção, educação ambiental, questão de trabalho e renda, né? E aqui, os exemplos que eu trouxe foram mais voltados a essa interface indígena e não indígena, né? Para finalizar, eu queria destacar os desafios hoje que nós temos, né? Então, assim, com a entrada do novo governo e da desconstrução de várias coisas que a gente vinha ao longo das 2 décadas, 3 décadas construindo, né? Então, isso está sendo um grande desafio, né? Encarar, né, o atual governo, né, e essa nova configuração política, e a pandemia, né, que é um tema que vem fazendo né, tem unido bastante as pessoas, mas é um momento muito difícil. A questão do isolamento social é uma coisa que quebrou um pouco as pernas da gestão integrada também, né? E então assim o cenário que a gente espera é que a gente saia logo desse contexto político e contexto de crise sanitária, né? E a gente retome essa agenda, né, que nós temos voltada à gestão integrada. Nós estamos na virada da década, né? Então essa década ela foi declarada pela Unesco como a década da restauração ecológica, né? Então acho que nunca veio um tão bom termo para nós, né? Que é onde que a gente espera nessa década restaurar não só a natureza, mas também as nossas instituições, nossas políticas, né? E as nossas amizades. Então é isso. Eu espero que tenha contribuído aí para o curso e um grande abraço a todos.